Olá pessoal, hoje nós vamos continuar a resolver a prova amarela de matemática do Enem 2019. Vamos para a questão 139. Um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, PINE, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede foi construída uma escultura suspensa com a logomarca oficial do programa em 3 dimensões, que é formada por suas iniciais, conforme mostrado na figura. Essa escultura está suspensa por cabos de aço, de maneira que o espaçamento entre letras adjacentes é o mesmo, todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo, como ilustrado a seguir. Ao meio-dia, com o sol a pino, as letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente suas sombras sobre o solo. A sombra projetada no solo é... Bem, então a gente tem que olhar para essa escultura aqui de cima. Quando a gente olha para o P de cima, o que a gente vê apenas é um segmento horizontal. Então a sombra projetada aqui embaixo vai ser algo assim. Quando a gente olha para o I aqui de cima, a gente vê apenas um segmento mais curto assim. Então a gente vai ter um espaço e a sombra do I que vai ser assim. Quando a gente olha para o N de cima, aí novamente a gente tem esse segmento. É um segmento um pouco mais longo que o segmento que fica quando a gente olha para o P de cima. Então quando a gente projetar aqui embaixo, aí vai dar uma sombra, também vai ser um segmento de reta, certo? E quando a gente olha para o E de cima, mesma coisa, vai ser um segmento assim. Aqui embaixo, a sombra vai ser desse jeito. Então, a resposta vai ser algo que seja assim. Uma sombra comprida, uma sombra curta, uma sombra comprida e outra sombra comprida. Vamos ver onde que essa alternativa aparece nas respostas. Não é na letra A, também não é na letra B, nem na letra C, nem na letra D. Portanto, a resposta aparece aqui na letra E. Uma sombra comprida, uma sombra curta e depois mais duas sombras compridas. Então, a resposta para essa questão é a letra E. Beleza, né? Vamos agora olhar para a questão 140. A Hydrangea macrófila é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, ou seja, com pH maior que 7, a flor é rosa. Considere que a Hydrangea cor-de-rosa, mais valorizada comercialmente numa determinada região, seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Então, o pH desse solo aí tem que ser menor do que 8, mas um detalhe importante é que ele está falando aqui que é um Hydrangea cor-de-rosa. E a flor é rosa quando esse pH é maior que 7. Isso quer dizer que esse pH tem que ser menor do que 8 e tem que ser maior do que 7. Aí aqui a gente tem a fórmula do pH. Sabe-se que pH é igual a menos o log na base 10 de x, em que x é a concentração de íon hidrogênio, H+. Para produzir a Hydrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, ou seja, para que o pH esteja entre 7 e 8, deve-se preparar o solo de modo que x assuma. Então, a gente tem essas inequações aqui envolvendo o pH e a gente quer concluir algo a respeito do x, que está aqui. Bem, vamos escrever aqui do lado a fórmula. A gente sabe que pH é igual a menos o log na base 10 de x. Então, a gente sabe que isso aqui tem que estar entre 7 e 8. Como é que pode ficar então? 7 é menor do que o log de x na base 10, que é menor do que 8. Agora a gente vai multiplicar aqui tudo por menos 1. Quando a gente fizer isso, os sinais de desigualdade que aparecem aqui vão ter que ser invertidos. Portanto, vai ficar menos 7 maior que log de x na base 10, maior do que menos 8. E agora, o que é que a gente faz? Bem, o log está na base 10. Então a gente vai elevar todos os termos que estão aí na base 10. Ou seja, a gente vai fazer 10 elevado a menos 7
Aqui no meio vai ficar 10 elevado ao log de x na base 10. E aqui vai ficar 10 a menos 8. Primeira coisa que a gente tem que observar é que quando a gente faz 10 elevado ao log de x na base 10, é como se essa base aqui cancelasse com esse log. Então esse termo aqui vai ficar apenas x. Certo? E a exponencial, na base 10, 10 elevado a x, ela tem base maior do que 1. As exponenciais se comportam da seguinte forma: se a base for maior do que 1, a exponencial vai ser crescente. Se a base estiver entre 0 e 1, aí a exponencial é decrescente. Como a base é maior que 1, porque é 10, a exponencial vai ser crescente. Então, quanto maior for o expoente, maior vai ser o resultado. Então, quem é que é o maior dos expoentes aqui? Ó? O expoente que a gente tinha aqui era menos 7, aqui era menos 8, e o expoente no meio era esse logaritmo. Então, quem tem o maior expoente vai ter o maior resultado. Portanto, os sinais vão ficar assim no final. Certo? Por que isso? Porque a base 10 é maior que 1. Então, quanto maior o expoente, maior o resultado. Então, isso aqui indica a gente o quê? Que o X, a concentração de íon hidrogênio, tem que ser maior do que 10 a menos 8 e tem que ser menor que 10 a menos 7. E aí a gente acha, então, que a resposta é a letra E. Beleza? Então, é só a gente elevar esse termo a 10, eleva esse termo a 10 e mantém as mesmas desigualdades que tinha antes. Não precisa inverter. Por quê? Porque a base que a gente está considerando, a base 10, é uma base maior do que 1. Tá? Vamos para a questão agora de número 141. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até a sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituiu o objeto em pelo menos 5% do valor do objeto. Tá? Então, ela vai ter que pagar alguma recompensa por a pessoa levar o objeto a ela, e ela também tem que pagar pelas despesas de transporte. Assim, o que ela vai ter que pagar vai ser o transporte mais a recompensa. Certo? Então, ela sabe que o custo com o transporte será de 1/5 do valor atual do objeto. Então, se a gente disser, por exemplo, que o valor do objeto é X, então o valor que ela vai ter que pagar de transporte vai ser igual a x sobre 5, 1/5 desse valor. E, como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. Ou seja, no máximo, a situação limite para ela é que o que ela pague com as despesas do transporte mais a recompensa, que isso dê igual ao valor atual do objeto. Então isso aqui seria x. A gente está dizendo que x é o valor atual do objeto. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto, dado como recompensa, que ela deverá ofertar é igual a quanto? Então, quanto que é esse R aqui? Só é passar para o outro lado. Quem é que vai ser R? R vai ser igual a x menos t, ou seja, x menos x sobre 5. Beleza, fazendo essa conta aí, o R vai ser igual ao quê? X é a mesma coisa que 5x sobre 5. 5x sobre 5 menos x sobre 5 vai dar 4x sobre 5. 4 dividido por 5 é a mesma coisa que 0,8. Então, 0,8 vezes x. O valor da recompensa que ela vai ter que dar vai ser 0,8 vezes o valor atual do objeto. Então, o valor da recompensa que ela vai ter que dar, o valor percentual, vai vir a partir desse 0,8 aqui. 0,8 é a mesma coisa que 8 sobre 10. Também é a mesma coisa que 80 sobre 100, ou seja, 80%. Então, a resposta aqui também é a letra E. Tá, beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.